Boa tarde, galerinha. Como vocês estão? É um prazer novamente estar falando aqui com vocês, tá? Nós não estamos juntos presencialmente, mas telepaticamente a gente está aí nessa sintonia e também nós estamos aí no grupo do WhatsApp, né? Ontem foi inserido o meu número, né, no grupo de vocês. Então, porventura, qualquer dúvida, a gente está conversando lá pelo grupo, beleza? Dando continuidade ao que nós começamos ontem, começamos ontem com números naturais. Perfeito. E te demos aí a sinopse da história dos números como um todo, por que natural, até chegarmos na nossa numeração que estamos falando hoje, tá? Hoje, basicamente, a gente vai estar falando de operações com números naturais. As 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. No caso, essas 4. Amanhã a gente tem aula na TV com outro professor, como eu já havia dito, o professor Charles. Ele vai estar ministrando aula na TV envolvendo esse tópico, tá certo? Vai dar a sinopse. Ah, professor, já assisti essa aula com você, preciso assistir? Sim, lógico, sempre importante, né, ter essa parceria. Mas no caso é muito mais para aquele que, no caso, não tem o celular, está com dificuldade de internet, não tem o WhatsApp, então tem essa dificuldade. Então, esse canal aberto aí através da TV é para pegar esse grupo de alunos que porventura não venha a ter celular. Mas mesmo aqueles que já estão aqui nessa parceria aqui comigo, procurem estar assistindo para estarmos na mesma sintonia. Vou estar passando uma atividadezinha para vocês. No caso, está postando hoje no grupo. Procurem fazer a metade dela, tá certo? Procurem fazer a metade dela. E, no caso, a outra metade vocês procurem fazer amanhã, tá certo? A outra metade você procura fazer amanhã, perfeito? Então, operações com números naturais, vamos ao que nos interessa. Temos aí o algoritmo da adição. Ok, perfeito. Essa sintonia de YouTube, às vezes você tem que se adaptar a determinadas situações. E aí, às vezes, vai com pequenos erros ou coisa parecida, né? Há uma pausa, porque aquele que normalmente vai perfeito é porque há uma edição, então acaba sendo feito com mais perfeição. Então, como aqui não há uma edição, então acaba indo literalmente como se estivesse ao vivo e a cores, né? Pequenos detalhezinhos acabam ficando. Então, nós estamos aqui em algoritmos, da adição. Aqui você tem, digamos assim, 330 e você tem 483. O que é adição? É juntar, unir, acrescentar a algo que você tem. Eu tenho 330, eu quero acrescentar 483. No total, eu vou ter agora quanto? Cada um desses números vão receber o nome de parcela. O meu resultado eu vou ter como soma ou total. Esses são os termos da minha adição. Cada valor que nós estamos unindo, nós vamos chamá-los de parcela. O resultado desta união, nós vamos chamar de soma ou total. São os termos da adição. É evidente, estando eu no 8º ano, eu já tenho essa habilidade de estar fazendo a adição de um número com o outro. Ah, professor, então por que a gente está vendo? Só para estarmos vendo uma sinopse, tá certo? Para estarmos relembrando. Então, eu pego unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, 0 adicionei com 3, fiquei com 3. O 3 eu adicionei com 8, eu encontrei 11 unidades. Como eu não vou colocar 11 unidades aqui, eu vou baixar só o valor da unidade do 11 e vou subir o valor da dezena, que é o 1. Era 11, baixei a unidade, subiu a dezena. Aí 1 mais o 3, 4, com mais o 4, 8. Então, esse é o nosso resultado, o nosso total da nossa soma. Perfeito? Beleza.
Tranquilo, galerinha. Bacana. Então, ideias associadas à adição. Juntar. Acabamos de relatar isso. Acrescentar. Acabamos de relatar isso. Temos aqui um probleminha. No caso da nossa atividade, ela envolve muito problemas. Ela não vem, digamos assim, as tuas parcelas já definidas e o que você vai ter, que tipo de operação você vai ter. No caso, você tem que identificar que operação você vai precisar fazer, tá? Joana estuda no 6º ano B. Em sua escola, há 358 meninos e 356 meninas. Qual é o total de alunos desta escola? Ora, ora, ora. Tem quantos meninos? 358. Tem quantas meninas? 536. Quero saber o total. Então, se eu quero saber o total, eu vou juntar o número de meninos com o número de meninas. Fazendo esta união, juntando esses dois valores, eu estou fazendo uma adição. Adicionando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 8 somado com 3, 14 unidades. Desce o 4, sobe 1. 1 mais o 5, 6. Com mais o 3, 9 unidades. Não subiu ninguém. E 3 mais 5, 8. Então, no caso, essa turminha, essa escola possui 894 alunos. Perfeito? Tá tudo tranquilo? Tudo beleza. Seria maravilha se fosse só assim, né? Vocês devem estar se perguntando, ô professor, eu era feliz e não sabia, né? Continuando. Vimos que na escola de Joana há 894 alunos. Se 97 novos alunos forem matriculados, entrou mais gente, então for acrescentar uma quantidade a outra que já tínhamos. Eu tenho 894. Perfeito. Chegou mais 87. Então, vou fazer um acréscimo. Vou acrescentar uma quantidade a outra já existente. Então, novamente, uma adição. Fazendo essa adição, 4 mais 7, 11 unidades. Baixa 1, vai 1. 1 mais 9, 10. Com mais 8, 18 unidades. Baixou 8, subiu 1. 1 mais 8, 9. Então, agora, o total de alunos da escola da nossa querida Joana é 987 alunos. Belezinha? Tudo tranquilo? Continuando, meus jovens brasileiros menos de 18 anos. Propriedades da adição. A primeira propriedade que a gente vai estar vendo da adição é a propriedade comutativa. Desculpa. E o que é que nos diz a propriedade comutativa? Propriedade comutativa nos diz que 10 somado com 20 tem o mesmo resultado de 20 somado com 10. Resumidamente, a ordem das parcelas não altera o meu total. A ordem das minhas parcelas não altera o meu total. Beleza? Professor, por que você não grava uma videoaula, um slide também, mas aparecendo, ou você no quadro? Sim, mas na frente a gente vai ter essa situação, tá? Aparecendo a minha telinha aqui do lado, tá certo? Belezinha, com os slides, ou simplesmente utilizando o quadro, viu? Belezinha, mais na frente a gente vai estar tentando fazer assim. Então, se eu pegar o 10 somado com 20, teremos o mesmo resultado do 20 somado com 10. Perfeito? A ordem das parcelas não alterou o meu produto. Do mesmo modo, você observa esses dois exemplos aqui. Eu pego 7.476. Quando eu somar com 5.328, fazendo esta soma, obtemos 12.804. Mas se tivéssemos feito o contrário, 5.328, somado com 7.476, encontraríamos o mesmo resultado? Vocês observam que sim, ó.
8 e 6, 14, foi 1. 1 mais 2, 3. Com mais 7, 10, foi 1. Baixou o 0, foi 1. 1 mais 3, 4. Com mais 4, 8. 5 mais 7, 12. Do mesmo modo, fazendo esta soma, você observa aqui no primeiro exemplo, encontrado 12.804. 12.804. Então, a ordem das minhas parcelas não alterou o nosso total, não alterou a nossa soma, como vocês observam aqui, tá? Coloquei essa primeira parcela, 5.000 antes, e depois 7.000 depois. E aqui eu fiz o inverso, a ordem dessas parcelas não alterou o nosso total, a nossa soma. Então, existe a propriedade comutativa da adição, beleza? Tendo agora a propriedade associativa, dinheiro, dinheiro é sempre bom, e vocês sempre gostam quando se mexe com dinheiro, né? 10, 5, 7. Eu tenho 3 notinhas aqui. Uma de 10, uma de 5, uma de 7. Quanto eu tenho? Eu posso associar o 10 mais o 5, depois somar com 2. 10 mais o 5, obtive 15. Somado com 2, 17. Só que agora eu resolvi fazer diferente. Eu associei o 5 mais o 7 primeiro, 5 mais o 2 primeiro, obtive 7. E depois eu somei com o meu 10, que era maior. 10 mais 7, 17. Então, aqui você observa que também prevalece a propriedade associativa na adição. Ou seja, associarmos em ordens diferentes, mas mesmo assim nós vamos obter o mesmo total, a mesma soma. 10 somado com 5, associei, somado com 2. 10 mais associando 5 mais 2, vamos obter o mesmo resultado. Beleza? Propriedade do elemento neutro. O que é elemento neutro? Ou seja, não vai fazer diferença eu somar este valor com um elemento neutro. Continuo com o mesmo resultado. Como assim? Eu tenho 10 reais, eu ganhei 0 real. Continuo com 10 reais. Eu tenho 10 laranjas, ganhei mais 0 laranjas. Continuo, se tu não ganhou nada, professor, continua com a mesma 10, com as mesmas 10 laranjas. Exatamente, ou seja, elemento neutro da nossa querida adição é o 0. O elemento neutro da nossa adição é o número 0. Perfeito? Então, vimos aí que nós falamos da nossa adição, da nossa comutativa, da nossa associativa e do elemento neutro. Algoritmo da subtração, o algoritmo de subtração, como visualizado aqui por vocês. Eu tenho os termos da subtração. Eu tenho o minuendo, que é o que vai estar na parte de cima, e o subtraindo, que é o que estou retirando. É o que eu tenho, minuendo, estou retirando, subtraindo. E o nosso resultado eu vou chamá-lo de diferença ou resto, tá? Estou retirando, eu tenho algo, retirei deste algo alguma coisa, então eu fiz uma subtração. O nosso símbolo da subtração é tracinho, que nós vamos chamá-lo de menos, tá? Nos naturais, que é o conjunto que nós estamos estudando, é o símbolozinho dos naturais, a subtração só poderá ser feita quando o minuendo for maior ou igual ao subtraendo, como vocês já viram. Vocês estavam lá no 6º ano, determinadas subtrações, professor, eu tenho 7 menos 10. Não, não dá não, é impossível, porque lá você só estava trabalhando com números naturais. Quando você chegou no 7º ano, já houve associação dos números negativos. Então, esse 7 menos 10 já era possível. Porque, como nós vimos ontem, no conjunto dos números naturais, nós só temos números positivos, não temos os números negativos. Na verdade, nos naturais só temos o positivo e o número 0, tá? Então, aqui, o minuendo é o maior, tá certo? Fica na parte de cima e o subtraendo, o menor, na partezinha de baixo. Eu tenho 2, tirar 5. Não, professor, não dá. Então, você pediu emprestado ao 7. O 7 prestou uma unidade. Na verdade, emprestou uma dezena. Consequentemente, ficou 6.
Então, no caso, agora ficou 12, né? 12 tirando 5, 7. 6 tirando 4, 2 unidades. 5 tirando 4, 1 unidade. Então, nossa diferença, o resto, é igual a 127. Então, quais são os termos da subtração? Minuendo, vamos considerar como sendo o maior. Subtraindo, considerando como sendo o menor valor com relação ao minuendo. Tá bom? Beleza? Relação fundamental da subtração. O minuendo, retirando o subtraendo, é igual à nossa diferença. O resto, né? Como nós vimos anteriormente. Consequentemente, se eu pegar a diferença e somar com o subtraendo, tem que dar o quê? O minuendo. Que lógica é essa? Como você está no 8º ano, você já viu também a equação do primeiro grau. Quando você transfere um termo de uma igualdade que está de um lado para o outro lado, ele tem que trocar o sinal. Então, observe que esse subtraindo estava junto com o minuendo. Eu tirei ele daqui, de junto do minuendo, passei para junto da diferença. Estava negativo, ficou o quê? Positivo. Porque quando eu faço a inversão de um termo de um lado para o outro da igualdade, no caso, ele tem que inverter o seu sinal. Se ele está menos, ele passa mais. Se ele tiver mais, ele passa menos. Certinho? Perfeito? Bacana, né? Tranquilo. Exemplos de aplicações. Se o subtraendo é 95, opa, eu estou te dando esse cidadãozinho aqui, o subtraendo. A diferença é 37. Estou te dando a diferença, tá certo? Estou te dando subtraindo, vamos olhar para a expressão de baixo que se encaixa perfeitamente. Estou te dando a diferença e eu quero saber quem é o minuendo. Então perceba, meu jovem. Ora, substitua. Ó, a minha diferença, 37. O meu subtraindo, 95. Então eu vou somar esses dois para encontrar o meu minuendo. 37 somado com 95, 132. Perfeito, não é? Ok? Se uma das parcelas de uma adição é 89 e a soma é 121, vamos determinar outra parcela. Ora, se encaixa aqui também, ó. Você observa que tanto subtraindo como minuendo são considerados como parcelas também, né? Digamos assim, tá? Parcelas algébricas, tá? Beleza, então o que é que eu tenho? Se uma das parcelas da adição é 89, tá aqui ela. E a soma é 121, ou seja, já tem um resultado. Qual é a outra parcela? Ponto de interrogação. E quem é esse ponto de interrogação? Ah, professor, eu posso substituir, eu estou no 8º ano, então já tenho conhecimento. Substituir por uma letra? Pode, mas a gente colocou aqui o símbolo. Mas poderia colocar uma letra sim, sem problema, sem dúvida, sem estresse. Então, nós temos aqui o nosso símbolozinho, né, de interrogação, que eu estou à procura. Quem é ele? Ele vai ser igual ao 121. Opa, tá positivo esse 89, quero transferir ele para o outro lado. Trocou, tá positivo, passou negativo, fiz a minha inversão. Ou simplesmente, professor, qual é o número que eu vou colocar aqui para somar com 89 para dar 121? Ah, professor, não precisa essa confusão toda. É só fazer a subtração. 121 tirando 89. Isso ó, é o que está aqui. Tá certo? Que você coloca lá no teu cantinho da disciplina, o teu cálculo e fazendo esta operação. Logo, o valorzinho da nossa parcela é o quê? 32. Isso, perfeito, 32, tá? Bacana? Hoje a gente vai estar vendo só relação à subtração amanhã e a adição amanhã a gente dá uma visualizada em multiplicação e divisão, tá? Para não ficar o vídeo um pouco longo, beleza? Considerando que n representa um número natural, vamos determinar n menos 8 igual a 15. Ou seja, qual é o cidadão que eu vou colocar no lugar do n? Qual é o número que eu subtraia do 8 para dar 15? Aí você pode raciocinar, ah, professor, então basta nós pegarmos esse 8 e jogando para o outro lado. Ele está negativo, passou positivo. Olha aqui, meus jovens, 15 mais 8. 23. Então, este número é o 23. Porque se eu pegar 23, tiro 8, fico com 15.
Isso, perfeitamente, tá certo? Tirar uma quantidade de outra, eu estou fazendo uma subtração. Completar quantidades, posso também estar associando a uma subtração. Comparar quantidades, posso estar associando a uma subtração. Norberto, tem R$ 227 e vai comprar uma calça de R$ 55. O quanto ele vai ainda ficar? Ora, subtração. Qual é o total dele? 227. Ele quer comprar uma calça que custa quanto? R$ 55. Subtraindo 7, tira 5, 2. Não tem, pediu emprestado, fiquei com 12, tira 5, 7. Baixou 1, R$ 172 é o que ele vai ficar quando ele comprar esta calça, tá? Juvenal tem R$ 359 na poupança e quer comprar uma televisão de 600. Quanto falta para ele comprar o televisor? Nesse momento de isolamento, está sendo bem necessário, né? Você está em casa, não tem uma tecnologia, televisãozinha, né, para você estar assistindo, fica complicado, né? Tem que estar fazendo muitas leituras, né, para tentar passar o tempo. Então, quanto custa a televisão? No caso, a TV, 600. Quanto ele dispõe? 359. Quanto é que está faltando? Subtração. Completar. Está faltando 600, tiro 359, fazendo as devidas operações de subtração, 241 é o que está faltando para o Juvenal ter a sua TV nova em casa para assistir os programas, tá? Comparar quantidades. Compare os pontos de Angélica com os pontos dos demais. Felipe, 1.278 pontos. Jorge, 2.188 pontos. Angélica, 1.895 pontos. Ok. Aí eu te pergunto, comparando, qual é a diferença de pontos da Angélica para o Jorge? Qual a diferença de pontos da Angélica para Felipe? Para que você saiba dessa diferença, você vai usar uma subtração. Você usa uma subtração. Fazendo a subtração, ou seja, Angélica, ela tem 617 a mais do que Felipe. Só que com relação a Jorge, Angélica está com menos, ou seja, Felipe tem 293 a mais que Angélica, ok? Então, no caso aí, a gente está falando da nossa operação de subtração, perfeito? Estamos aqui falando de expressões, mas isso vai ficar para amanhã, para a gente estar fazendo este comentário, tá? Juntamente com a multiplicação e a divisão. Então, basicamente, hoje era isso que nós tínhamos para comentar, dando aí a sinopse da nossa adição e da nossa subtração, tá? Espero que tenham um restante de dia agradável. Fique com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir. Valeu, galerinha. Abraços.